Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Arthur, estamos aqui em mais um podcast pós-pitch, aqui do Fonte nós estamos promovendo e vamos falar agora hoje com Rodrigo Santiago, né? E como é que tá essa situação aí de marca pessoal? Seja bem-vindo, pode se apresentar, Obrigado, falar um pouco de obrigado. você, pode falar galera. Obrigado pelo convite, gente. Fiquei muito feliz aqui de ter feito o pitch, ter tido muitos bons feedbacks e a gente tá aqui no Fonte, que eu acredito muito nessa história aqui. Inclusive, eu encho bastante o saco de vocês pra gente potencializar cada vez mais, porque pra quem trabalha com comunicação, com marketing, esse daqui é realmente a fonte onde tudo deveria estar acontecendo, sabe? E eu acho que é muito importante vocês se posicionarem aqui, dando essa consultoria já de graça. E como eu falo sempre, né? Eu sempre gosto de compartilhar é, o que eu acredito, e através disso eu acabo me tornando uma pessoa muito confiável, né? Por estar compartilhando ideias de graça, sem essa vontade, ou então não posso falar nada, porque senão vão roubar e vão usar, não sei o quê. Não, eu dou quantas ideias quiser, porque eu sei que as pessoas reparam que a segurança que isso passa, na verdade, mostra a robustez do que eu estou entregando, sabe? Uhum. E isso já é marca pessoal. Então, eu comecei a entender, eu empreendo há 12 anos, e eu comecei no mercado de eventos, eu tenho uma produtora de eventos, já tem mais de 330 eventos realizados, e paralelamente a isso, eu fui percebendo que já naquela época, lá atrás, quando o Instagram estava começando, o meu Instagram nunca foi pessoal, sempre foi profissional. Eu sempre entendi que ali era um canal de contato com possíveis clientes. Então, assim, eu nunca tinha a minha vida pessoal exposta ali, se não fosse de uma forma intencional, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, sabe? Então, assim, eu fui percebendo depois que dava certo esse posicionamento, sabe? Era inteligente eu não ficar me expondo tanto se Uhum. aquele era um canal que eu entendia como um canal de venda. Então acho que essa foi a primeira questão, assim. Hoje eu olho pra trás e eu fico assim, às vezes até meio chocado como eu já naquela época tinha essa percepção sem ninguém nunca ter falado isso, porque os influenciadores vieram muito tempo depois disso. Uhum. Então assim, e eu nunca fui influenciador, nunca foi esse o lugar, assim, mas eu sempre fui uma pessoa influente. Eu entendia que o meu trabalho, ele me proporcionava isso, sabe? E assim, eu desbravei muito, 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 assim, foi uma coisa muito louca isso eu fui em muitos eventos, eu depois comecei a ser colunista, e aí comecei a escrever para reportagem no Rio, e aí isso me deu a credencial de imprensa, né? Acabou. Depois disso, eu aproveitei cada segundo disso, assim, e aproveito até hoje porque eu continuo escrevendo, hoje pro meu próprio site, e às vezes algumas colaborações com alguns veículos de mídia, e ser essa pessoa que tinha esse lugar de imprensa, que sabe chegar nos outros, que sabe desbravar, me trouxe muitos contatos. E aí quando essa pessoa entrava no meu perfil, ela via tudo arrumado. Hum. Aí a Eu imagem sempre tive pessoal. pronto. Olha só. E isso é a primeira coisa que eu falo com os meus clientes, entendeu? Tipo assim, eu Uhum. sempre tive pronto. A gente não sabe com quem que a gente tá conversando num happy hour, num workshop, em alguma coisa que acontece, em evento de networking. Então, assim, naturalmente, hoje em dia, o Instagram, principalmente, ele virou nosso site. Uhum. Para mercados mais corporativos é o LinkedIn, né? Mas no grande mercado social, assim, continua sendo o Instagram, sendo essa principal fonte de lugar de te achar. E aí muita gente tem perfil fechado, Uhum. muita gente, quando você entra no perfil, só tem coisas pessoais, e essa pessoa compartilha esse perfil, às vezes, para uma pessoa que ela tá conhecendo. Então, assim, qual é o interesse da pessoa também em ficar te acompanhando, sabe? Todo mundo precisa ser influente? Não. Todos os profissionais precisam usar o Instagram, por exemplo, ou rede social para se posicionar? Não. Mas no momento em que você dá essa abertura, ela tem que estar extremamente arrumada. Hum. E é aí que todo mundo peca. E aí quando você fala assim, por exemplo: "Ah, eu já estava pronto, sempre estive pronto". Tem muito esse lance, por exemplo: "Ah, eu vou te indicar para fulano, você tem seu currículo atualizado?" Aí a É tipo pessoa isso. a pessoa fala: "Não, aí tem que atualizar ainda, nossa, faltou tal coisa". Vários. E você pensou já nisso, de Sim, que quando as pessoas vão olhar pra gente, elas têm que ver também a oportunidade de se óbvio. conectar, né, e de empreender. E se você não tem clareza do que você tá falando, como é que ela vai enxergar em você? Se lá não tá claro no perfil quais são seus objetivos, quais são as coisas que você faz, se não tem seu portfólio, quando você passa esse perfil pra pessoa, ela acha o que ali dentro? A gente tem que olhar pra, entendeu? Tem que se olhar com distanciamento, tá claro pra pessoa o que você faz? Ou é só o que você fala?
Hum. Aí a pessoa se apresenta e fala, sou cantor. Você entra no perfil, não tem Não um vídeo tem um vídeo cantando. cantando. Não tem um show, não tem um negócio, aí você fica. "Ah, mas-" E aí isso passa pela contratação. Então, assim, hoje, obviamente, por eu trabalhar com isso, que também foi uma coisa que eu não me imaginava, assim, porque como eu segui minha carreira de uma forma muito empírica, sem ninguém me ensinando sobre isso, mas estava dando certo, o mercado de casamentos, que é onde eu tinha essa principal atuação, né, eh, antes da pandemia, eles começaram assim, fotógrafos, videomakers, outros cerimonialistas, donos de buffet, assim, começaram a olhar e falar: "Rodrigo, o que que você tá fazendo? Porque, tipo, você tá conseguindo passar online a mesma pessoa que você é no offline. Então, quando eu te conheço aqui e vejo quem você é, e vejo como você está arrumado, vejo como que você se apresenta, e vejo como que você entrega o seu evento, e eu chego no seu Instagram, eu consigo fazer um link claro entre os 2. Aí que eu comecei a desenvolver o meu próprio método. Então, assim, se eu tô fazendo aqui uma coisa, de repente isso pode ser replicado. Total. Óbvio que quando a gente tá falando de marca pessoal, tem uma parte intrínseca de autoconhecimento. Uhum. Então, assim, o que é feito pra mim, mesmo pra um outro produtor de eventos, não daria certo, porque são as minhas histórias, as minhas origens, as minhas facilidades. E é aí que tá todo mundo errando. Porque aí, hoje, virou muito comum de você. Vou fazer então um ensaio profissional, Uhum. um fotográfico. Aí a pessoa vai pra um estúdio, faz uma pose assim, E fala, tô pronto. Fiz a bota um foto. blazer e é sobre isso. Minha foto institucional. Isso, Vai pro LinkedIn, pro perfil, porque eu sou uma pessoa isso. E séria. aí você fala, mas quem é você? Isso diz respeito sobre você mesmo? Claro que não. Uhum. Entendeu? Então, assim, e aí criou já assim uma indústria da marca pessoal. É muito nítido você ver isso. Tem fotógrafos que estão se especializando em fotografia profissional, sabe? Olha a consultoria de imagem, como que isso tá começando a virar uma coisa completamente normal. Você não fala mais sobre isso como uma coisa diferenciada. Mentorias, mentores de diversas formas que tem hoje, porque as pessoas estão precisando de guias, né? De formas de caminhos para A cor que a gente seguir. usa. E aí você fica, mas será que você precisa usar essa cor o tempo todo? Só Uhum. porque ela é a cor da sua marca? Não, isso tá muito Uhum. raso, você tá olhando muito pra superfície. O que eu Total. trabalho com os meus clientes é pra ele olhar pra dentro. E, tipo, e eu falo até, como eu falei no pitch, normalmente a gente já tá falando várias ideias, a gente tá dando várias coisas de quem a gente é no dia a dia, só que a gente não repara que isso são fontes inesgotáveis de conteúdo, de forma de Uhum. posicionamento. Eu hoje estou atendendo a Priscila Gama, que é a CEO do Das Pretas. A gente fez uma entrevista com ela na terça-feira, online, eu estava acompanhando, né, e tal. E aí ela falou uma coisa para as pessoas, era um tema sobre sororidade, ela estava falando da criação dela. Ela falou assim que não, porque minha mãe, como eu sou uma mulher preta, e eu não tinha cabelo liso, não tinha olhos claros e tudo mais, a minha mãe me colocou em lugar para eu ser uma pessoa de que estudava muito. Então eu virei uma atleta do conhecimento. Olha que forte. Olha essa frase. Caraca. Ontem eu estava montando o Media Kit dela, eu botei Priscila Gama, atleta do conhecimento. Gente, ó. Quer Quando eu ver? mostrei pra ela, e aí eu fiz o Media Kit todo pensando nisso, e comprovando que ela é atleta do conhecimento, ela falou assim, nem eu me enxergava dessa forma. Então, assim, eu não sei explicar o que acontece, tá? Eu vou ser muito sincero, mas eu tô muito conectado com as coisas que estão acontecendo e com o que as pessoas estão falando. Virou a coisa do jornalista, do colunista. Uhum. Cada frase é um lead, entendeu? É. Cada coisa umas aspas, sabe? No seu pitch você comentou isso. Como é que funciona isso pra você? Compartilha isso, a questão de você para do nada numa conversa e fala, pera aí que eu vou anotar o que Todas tá... as vezes. E o que você anota é o que você fala, o que você pensa Aham, ou o que o outro... Como é que funciona isso? o que eu falo. Hã, E se for meu cliente, o que ele pensa. Ou se hã, ele tá falando sobre mim, é um feedback. A hum. gente estava saindo ali naquele dia, e aí eu anotei, que eu falei, até parei, eu anotei que a gente pode compartilhar, mas a gente não pode se anular. Uhum, uhum, Não, a gente pode colaborar, mas a gente não pode se anular. Eu estava mostrando como que, na verdade, você pode empreender dentro de um negócio de outra pessoa, ou então emprestar a sua expertise, mas você não precisa, você não pode se anular no processo, que é o que muitas pessoas fazem. uhum, É muito mais fácil você ser executivo e você apresentar os seus títulos. Que eu também falei no pitch. sim. Mas que não, esses títulos não estão falando nada pra mim. Uhum, Absolutamente nada. Você fazer a faculdade XYZ não quer dizer absolutamente nada. Quem é você? Como que você faz o que você entrega? sim. Qual é o seu olhar? Isso é muito mais valioso. Traz adjetivos, não só títulos também. Claro, entendeu? Assim, e o que eu tô falando, se você, quando eu começo a perceber, por exemplo, eu escrevo sobre arte há 9 anos.
vou em galeria de arte, vou na Arte Rio, vou em feiras de arte e tudo mais. Quem não me conhece, daqui a pouco vê uma matéria minha sobre arte, a pessoa fala: da onde o Rodrigo tá linkando tecnologia social, evento com evento de arte? Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Aí quando ela vai ver, tem histórico, Uhum. sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que entender. E quando eu me apresento, eu não me apresento como o Rodrigo, eu apresento como estratégia de carreiras, como relações públicas, ok? Mas, assim, não é só isso que eu faço, e não é só isso que eu sou. Uhum. Então, assim, eu sou apaixonado por coisas bonitas, assim, por coisas belas. Eu sou assim, aficionado por moda, por arte, por literatura. Isso me consome muito. Eu ouço música o dia inteiro, sabe? Então, assim, enquanto tô nas ligações e tal, tô com fone o dia inteiro. É uma coisa que move a minha vida, assim. Isso diz muito mais sobre quem eu sou do que é o que eu faço. E aí, Uhum. quando você percebe como eu faço, você percebe que tem inspiração de arte, tem Uhum. inspiração de beleza, tem inspiração de estratégia, tem a música guia. Tipo, eu faço um evento, eu penso em como que vai ser a curadoria musical. Aquilo tem que ter um link, Uhum. que eu quero criar uma experiência pra pessoa, conectada com a marca. Então, assim, isso é porque eu me conheço, então eu sei quais são os pontos que eu tenho que levantar, entendeu? Então, se não fizer sentido, como é que eu vou vender uma coisa que tá completamente solta? Quando você olha e fala, tá, mas você faz isso, mas por quê? Pode ser por oportunidade de negócio. Tem muita Uhum. gente que não é caminho, propósito, e tá tudo certo. Acho Sim. que seja honesto nesse sentido. Não precisa criar um storytelling. Mas, quero saber quem você é. Dentro dessa parte de experiência que você quer promover para o cliente, para as pessoas que vão estar em eventos, enfim, esse lance dos feedbacks. Uhum. Como que a gente pode aprender com feedbacks? Feedback também é um que você tem que anotar. É isso que eu falo, assim, né? Porque ele te dá os feedbacks e a gente não repara, sabe? Assim, como que isso, na verdade, acaba moldando, ou pode moldar a nossa carreira. Foi o que eu comentei no pitch. Eu comecei a perceber que os meus próprios clientes e convidados e pessoas terceiras que estavam tendo acesso ao meu trabalho, independente da atuação que eu estava fazendo, elas estavam falando algumas coisas. Então, se elas falam essas coisas, provavelmente o que ela está reparando é o que está mais Evidente. evidente. Uhum. Será que não é o que está mais evidente, então, que deveria ser o nosso foco? E aí, quando eu percebi isso, por exemplo, foi essa semana, num evento na segunda-feira, a pessoa me puxou e falou: Meu Deus do céu, você escreve muito bem. Eu falei: Eu sei, obrigado. Mas faz sentido, se eu faço release pro meu cliente, se eu construo a marca dele, se eu crio a história dele, se eu tô até fazendo biografia agora pra cliente escrevendo. Então, assim, Uhum. não faz o menor sentido eu não saber escrever bem. Uhum. Então, se escrever bem é um processo, é uma coisa que me destaca completamente, por que que isso não é mais importante? Então, Entendi. outros serviços que não se adequavam a isso, entendeu? Porque, Uhum. tipo, se esses feedbacks são muito superiores, concorda que é mais interessante? Às vezes eu vou botar que eu tenho qualidade tal, curso tal, graduação tal, mas não é o que eu nem faço, nem o que as pessoas percebem, E hoje às em vezes dia. o que tá percebendo é uma coisa muito mais simples. Eu só quero encher o de currículo, mas pra quê? Sim, porque é isso que eu tô falando, assim, você tem obrigatoriedades, assim, eu não sei Excel até hoje, entendeu? E, tipo assim, odeio Excel, Aham. sabe? Mas não faz diferença nenhuma na minha vida, porque eu encontrei uma outra forma de categorizar as coisas que eu preciso, de catalogar a forma que eu preciso, sem isso. Sim. Mas se você vai para o mercado de trabalho, né, com a cabeça mais antiga, isso é importante. Não é mais importante. Porque existem pessoas específicas para isso, entendeu? Então, assim, tem a galera que vai ser do operacional, que é da planilha, que ama aquilo, e eu vou provavelmente elogiar essa pessoa. Falar, nossa, a sua planilha é um absurdo, é muito boa. E aí cabe a pessoa ter esse feedback e Que é perceber, sensacional e aí quando ela isso. recebe isso ela fala: "Opa, então". E aí, quando ela começar a se vender, ela pode começar a falar, que as minhas planilhas são muito boas. Que não é arrogante, é um feedback que ela Não recebeu, é é a não é verdade. arrogância, é esse que é o ponto, a gente tem que assumir quem nós somos. Se isso é uma coisa positiva e se é recorrente, esse elogio, não é normal você não poder usar aquilo. Sabe por que Uhum. não pode? Marca pessoal lida muito com autoestima, não é? Muito, muito. Que tem nessa base do autoconhecimento. Então, assim, quando você sabe quem você é, e você sabe como você faz, e você começa a mapear isso, e aí você tem esses feedbacks. Aí você começa a linkar com os elogios. Aí você começa a perceber o que as pessoas falam de você. Ou como que elas vêm apresentadas.
Uhum. Por exemplo, alguém entra no seu WhatsApp e fala: "Oi, tudo bem? Não sei quem me passou seu contato Uhum. pra fazer isso". Uhum. Muitas das vezes não é o trabalho, é a maneira. Tem Hum. gente que chega pra mim que fala assim: "Nossa, eu vi uma matéria sua, muito boa, e eu vi que você também faz assessoria de imprensa. Você faz?" Eu falo: "Sim". Tá vindo pela matéria, não tá vindo porque alguém falou que Uhum. eu sou bom nisso, sabe. Então, Uhum. assim, por acaso, eu tenho esses 2 lados. Eu tanto vou escrever, como eu também tenho esse serviço pra prestar. Mas poderia não ser, entendeu. Porque os seus feitos dizem por você também. É isso. Uhum. E aí, assim, como que você não dá o feedback? A Priscila também, ela tá sendo uma fonte de feedbacks muito interessantes, porque ela falou outro dia também que, assim, em comparação com outros RPs que ela conhece aqui do estado, ela eu mostro o que eu estou fazendo, enquanto a maioria só mostra o trabalho feito. Hum. Então, assim, porque pensa só, não é mais fácil você como RP mostrar a matéria que você emplacou? Sim, Não é mais fácil você mostrar o que já tá feito? sim. Só que o corre do dia a Tem dia que ser valorizado e tem que mostrado. ser valorizado. E Uhum. assim, eu passo muito mais tempo fazendo coisas que eu nem posso falar, porque são sigilosas, Uhum. mas que são articulações. E que é por isso que as pessoas me contratam. Porque eu tô ajudando a desenhar as estratégias. Isso é Uhum. muito mais valioso que a minha entrega. Sim. Porque a minha entrega só é assertiva se eu posso contribuir desde o início. Isso também foram pontos que eu fui percebendo. Por que que evento hoje eu começo a me colocar como mais uma pessoa que conceitua, como eu boto, eu sou um arquiteto de experiências, eu não Uhum. sou um produtor de eventos, embora eu seja também. Porque eu percebi que arquitetar é muito mais interessante do que fazer. Tem várias pessoas de produção que arrasam. Eu também arraso, não vou mentir não. Uhum. Só que pra mim, a produção, eu dependo de muitas pessoas pra dar certo. E isso começou a me deixar um pouco desconfortável, porque assim, acontece um problema com o DJ, a culpa é nossa. Acontece um problema com o buffet, a culpa é Vai nossa. acumulando dor de cabeça. E aí, todos os elogios que eu recebi durante o tempo todo, que foram maravilhosos do atendimento, acabam sendo apagados pelo erro dos outros, que as pessoas assumem que por eu estar produzindo, a responsabilidade é minha. Aí vem aquele Gente, negócio do anulo. desculpa. Nossa. Isso não existe na minha cabeça, eu não concordo com isso, separe as coisas. E aí, quando eu comecei a perceber que eu não concordava mais com essa toxicidade desse ambiente, falei, eu preciso dar um passo pra trás e entender, tá, dentro da minha marca pessoal, dentro do que eu já sou conhecido, dentro do que as pessoas me reconhecem, onde que elas me veem como um super estrategista? Porque eu fiz a estratégia da minha carreira e deu certo. Eu, 2019, eu estava como um dos. Não foi eu que tô falando isso, isso não foi Rodrigo, foi feedback. Eu Uhum. estava num evento para 25 principais cerimonialistas do Rio de Janeiro. Aham. Os 25 principais do Rio de Janeiro e Do você é daqui de. estado, Aham. que eu atuo, né, lá, sou carioca. Eu vim pra cá na pandemia. Então, assim, eu entreguei, eu consegui. 2019 eu tinha 8 anos de mercado. E eu comecei do zero, sem nenhum contato, construindo meu próprio negócio, sem nunca ter trabalhado com isso antes. E eu consegui chegar em 8 anos nessa posição. E aí, assim, então eu não reparava essa toxicidade do mercado. Uhum. Quando a pandemia voltou, os clientes estavam. Terminou, quer dizer, né? Os clientes estavam assim, psicopatas. E aí começou a dar problemas em eventos que não davam antes, por falta de alinhamento deles, que depois viravam problemas meus. Hum. E aí eu comecei a olhar e falar: ei, peraí. Não, você não vai assinar. Eu não vou assinar esse evento e depois ter um problema que um terceiro faz e jogar essa culpa pra mim e apagar todo o restante que eu fiz. Quando eu percebi que era o modelo de negócio, que não tinha como mudar essa forma de pensamento, quem tem que sair sou eu. Esse insight que é maravilhoso, quando você vira a chave. E não interessa, eu sou muito bem sucedido. Sim, começa de novo. Uhum. Isso não vai ser apagado. Colaborar, mas não se anular aquela história. É isso, praticamente isso, Uhum. entendeu? Então eu estava colaborando, mas eu estava me anulando. E aí e ainda levando culpa de coisas que não eram minhas. Hum. E eu falei: "Não, tem alguma coisa errada". Aí eu percebi. Aí é o que eu falei também no pitch. Nós temos hoje, vou falar pra câmera até isso, porque isso é importante. Nós temos hoje a oportunidade de desenhar a carreira que a gente quer. Isso é uma conquista do pós-pandemia, Uhum. principalmente pra quem é criativo. Hoje a gente pode ser extremamente especialista naquilo, e assim, eu sou muito bom de fazer lead. Você pode ser contratado só pra fazer lead. Uhum. Eu sou muito bom de fazer stories. Você pode fazer só stories. E você contribuir para vários negócios, ao invés de repente um só, com essa sua especialidade. E aí, se a gente pode fazer isso hoje em dia, faça.
não fique mais... Porque na comunicação isso é extremamente normal, né? A gente acaba acumulando muitas funções, Hum. porque é mais fácil pro cliente ele contratar uma pessoa só, né? Fala Pro Deus, cliente. fala Deus. Ó, gritando aqui, ó. Pro cliente! Não é Já mais passei fácil? muito por isso no passado, nossa senhora. É muito mais fácil, ele tem um contrato só. Aí a gente assume aquele contrato inteiro. Uhum. E aí a gente aloca outras pessoas. Mas a responsabilidade de quem? Da gente. Aí você assume a responsabilidade dos outros de coisas que você não deveria fazer porque não estão no seu controle. Uhum. Só que aí o que você tá deixando? Rastros. E aí essa pessoa não vai indicar você. Ela vai achar que você é um péssimo profissional porque você tá assumindo outras coisas, mas você que se comprometeu. É. Então, assim, a gente tem que mudar o mercado. É parar de reclamar. O cliente vai ter que ter agora 50 especialistas de comunicação diferente? Vai. Se ele quiser que seja entregue impecável, vai ter que ter uma equipe, um squad grande. É plantar pra colher. Infelizmente, não tem jeito. E aqui, me diz uma coisa, você falou também de estrategista de carreira, essa expressão é maravilhosa. Eu sou bom de nome. Nossa, estrategista de carreira. É. Então você gosta de... Você é apaixonado por ajudar pessoas com talento? Eu descobri. Isso também foi uma descoberta, porque eu também falei isso no pitch. Eu falei, durante esse tempo da pandemia, como não tinha evento acontecendo, eu fui voltando para relações públicas, foi uma coisa paralela. Porque, como eu comentei, como as pessoas começaram a perceber no mercado de eventos que eu era bom na direção da minha carreira, isso lá atrás, eles começaram a me contratar para ser relações públicas deles. Então eu comecei atendendo outros profissionais e até concorrentes do mercado. Porque eu não enxergava dessa forma. Porque se a minha marca pessoal tá tão bem trabalhada, nossos clientes não são os mesmos. Não há o que temer. Não há o que temer. Eu me garanto, entendeu? Então não precisava disso. Aí eu comecei a atender hotel, comecei a atender espaços de evento, como relações públicas. E ao mesmo tempo, tinha a empresa de eventos como cerimonialista e decorador. E aí, fazendo essas duas coisas paralelas. Acabei mergulhado muito no mercado de eventos, por isso que eu me tornei um dos 25 principais cerimonialistas em 2019. E aí, quando a pandemia aconteceu, eu só tava focado nisso. Aí eu tomei aquele tombo, que todo mundo de evento tomou, né? Alguns faliram, eu faltou um pouquinho, consegui segurar, assim. E aí, tinha muitos eventos ainda, né, pré-pagos e posteriores àquela data, e tiveram que ser remarcados. E eu falei, eu preciso gerar dinheiro. O que eu sei fazer? Eu sei vender. O que eu sei fazer? Estratégia. O que eu sei fazer? Imagem. Então eu vou voltar a atuar nesse lugar. Me coloquei de novo à disposição das pessoas nesse novo momento como relações públicas. E aí, já vim direto para estratégia de carreira sem saber que era esse nome. Que também foi criado posterior. Olha que bizarrice. As primeiras clientes que eu tive nesse trabalho, que eu chamo de desenvolvimento de marca pessoal, foram noivas minhas. Foram as clientes que eu atendi em evento, que sabiam que eu era muito bom na carreira. E aí, assim, na minha própria carreira, por isso até que elas fecharam comigo. Sim. E aí eles tinham confiança de tipo, não, peraí, vou contratar o Rodrigo. Atendi pediatra, advogada, ai meu Deus, várias pessoas nesse nível, assim, várias criativas, produtoras de evento, galerista, donas de galeria de arte e tal, pessoas que eram do meu próprio círculo, que eram minhas próprias clientes, foram os primeiros. Pessoas interessadíssimas no meu trabalho. Credibilidade, né? É o rastro, são os rótulos que a gente tá deixando. Que independente do que eu estava fazendo, elas sabiam que seria impecável, que teria assertividade, que eu levaria meu repertório, que seria bonito, que seria bem feito, que seria bem estruturado. Porque elas sabiam que se eu estava lançando algum negócio, como elas já tinham experiência comigo de casamento, seria tão bom quanto. E aí também é aquilo que eu falo. Eu já estava pronto. Quando eu me lancei nessa situação, eu já estava pronto pra me lançar nessa situação. Então eu arrumei a casa, criei novas logos, criei coisa nova, criei apresentação. Então, assim, quando eu falei eu tava completamente pronto. E aí foi extremamente rápido nesse momento. E daí depois eu fui juntando essas palavras, né? Aí veio o estrategista de carreiras. Porque, assim, não é como se eu fosse um consultor de carreiras. Não é como se eu fosse um gestor, até um pouco, dependendo do perfil do cliente. Mas, na verdade, é uma pessoa que realmente desenha essa estratégia para a carreira, para ela potencializar isso. E a maioria das pessoas que eu trabalho são empreendedores ou empresários. Então, essas pessoas elas estão percebendo que se elas não cuidarem da carreira dela como elas cuidam do negócio, elas estão perdendo oportunidade. E hoje, nesse ambiente de empreendedorismo e de inovação que está tão pujante no mundo todo, tem muito evento, muita palestra, muito talk, muitas coisas. Quando você chega nesses lugares, essa pessoa está preparada? Na maioria das vezes, não. Quem tá preparado é porque tá com alguém olhando pra isso. E tá percebendo que sim, isso pode ser uma fonte de receita.
E aí que vem o estrategista, que aí assim, eu começo a mexer no todo. Então, eu vou olhar pra tudo. Eu vou olhar pra foto, que às vezes tá mal feita, eu vou olhar pra imagem que tá mal construída, eu vou olhar pros releases, pra apresentação, pra mini bio, pra tudo isso, e vou fazendo essa extração, vou construindo essa na verdade, vou tirando de dentro, né, essa pessoa e externando essa imagem, sabe. Então tem cliente, por exemplo, que eu construo as palestras deles. Tem cliente que eu tô escrevendo uma biografia, que é o livro que vai ser da própria vida dele. Tem cliente que eu trabalho mais, por exemplo, os eventos e as ações e as aparições. Hum. Tem cliente que vai ser um pouco mais assessoria de imprensa, então eu preciso, de repente, ele tá, de repente, num lugar, num estágio maior de exposição, então ele precisa de alguém que potencialize. E aí eu tenho que ser essa pessoa, inclusive, que vai analisar as propostas, que vai vender ou não a palestra, que vai uma marca que quer fazer um publi, eu vou ter que fazer uma conexão pra ver se faz sentido, Uhum. e vou analisar. Acabo me tornando um pouco de um agente, assim, né? Tipo, se eu fosse pensar numa pessoa que era famosa, né? Tipo, um agente que cuida dessa carreira da pessoa. E essas pessoas, hoje em dia, que é uma categoria muito específica, que a gente chama de life business, que é esse influencer de negócios, vamos dizer assim, É. essa pessoa, ela tem muitas atuações hoje em dia. Pensa só a quantidade de eventos que a gente vai, a quantidade de eventos que acontece. Você tem que ter todas essas palestras todas. Como é que você vai botar essas pessoas? Você vai botar primeiro quem tá aparecendo mais. Uhum. E como que é esse influencer de negócio, life business? É exatamente essa pessoa, porque assim, normalmente é uma pessoa que já deu certo na carreira que ela criou, Uhum. naturalmente tem uma exposição, então assim, pelas entregas, e normalmente é uma pessoa que sabe falar bem, que tem essa capacidade de compartilhar, né, e aí ela começa a reparar que, pera, posso ganhar dinheiro com isso? E aí, como várias das outras pessoas que a gente já conhece, que são de repente mais famosas, já começaram esse lugar, então ele saiu do empreendedorismo e ele agora virou um cara de empreendedor que ele tá no palco o tempo todo numa palestra e tal, tá ganhando pra isso, pra Uhum. compartilhar insights, é a mesma coisa. Então todo mundo tá mirando quem tem, né, conhecimento, quem tem realmente, assim, né, track record, tem trajetória, que tem histórico, dá pra ser comprovado e a gente consegue vender. Então, tem pessoas que já estão nesse meio do caminho e eu preciso arrumar casa. Tem gente que, assim, quer começar, então eu preciso criar uma estratégia mais diferenciada. De repente, são pessoas que nunca fizeram vídeo, mas estão palestrando pra caramba. Uhum. Mas eu preciso criar esse material pra mostrar, inclusive, esse Media Kit, essa Sim. apresentação. Eu preciso, de repente, que ela entre no podcast XYZ pra começar a mostrar a voz dela, começar a aparecer no vídeo, começar a Uhum. aparecer com a voz. Então, é bem nesse lugar, assim, do life business. É uma coisa que tá acontecendo bem forte. Quando você vamos refletir uma coisa, quando você por acaso você tem parceria com ótica? Não, especificamente não. Porque você faz as pessoas se enxergarem melhor. É uma boa, né? Você traz O essa espelho também. o espelho, né, exato, se enxergar. Cara, muito interessante isso, É, porque é uma área e é também um tipo de ação que as pessoas não param pra pensar, que é necessário. e quando vê vai falar: "Nossa, eu preciso muito na minha vida". Mas é o que tá acontecendo. E todas as profissões, não é só, influencer, só quem é Todas as todas. profissões. E todos os momentos de carreira, porque são momentos diferentes. Tem gente que às vezes é um executivo que tá ganhando notoriedade, tá começando a subir no palco, Uhum, por demanda da própria empresa. Mas a pessoa tá preparada pra isso? uhum. Complexo, Ou né? ela tá perdendo dinheiro porque não tá se expondo pra fazer uma oratória E boa. até porque existe uma vida fora do CNPJ que ela tá. Sim. Que é esse que é o ponto. Entendeu? Então, assim, dependendo das questões, ela também tem que ter a própria carreira dela. É isso que eu tô querendo incentivar, assim. Uhum, Olhe pra você também, entendeu? Olha para você também. A gente conversou naquele dia, eu falei, "Ah, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá sendo visto o tempo todo. Oportunidade de negócio surgem a todos os momentos, principalmente nos momentos mais informais. E aí, a maneira que você conduz a sua carreira, a maneira que você conduz suas relações durante a sua carreira, como que você responde e-mail, a maneira que você interage com as pessoas, isso tudo está sendo visto, mapeado. uhum, A gente faz isso e nem percebe. sim. E aí, se você tá no poder da caneta de contratar, quem que vai saltar seus olhos? Quem tá mais arrumado. Uhum, E aí, eu não tô falando de arrumado, beleza, estética. Eu tô falando de, quando eu falo até de beleza como um valor meu que eu tenho, eu falo de a casa estar arrumada, é clareza no que faz. É tipo, é realmente assim, você tá passando essa imagem que realmente você tá falando? Os pontos estão conectados? fazer um mimo num pitch. São detalhes, é forma de você marcar. Uhum, Entendeu? É forma de você marcar. Eu poderia não fazer nada disso. Mas aí não seria eu. Entendeu? Então, assim, quem me conhece uhum. nem acha mais isso tão assim, entendeu? É, Porque sabe que é óbvio que eu vou fazer.
Pois é, você vem num negócio fazer Óbvio que uma eu vou fala. Você ia fazer fazer. uma apresentação, você trouxe um chocolate da É Balduco, óbvio que eu vou uma empresa de fazer. marca de É. chocolate. Você trouxe uma caneta, um lápis de presente para as pessoas Que tinha a mesma cor da minha marca, inclusive. e um papel para as É. pessoas refletirem sobre as Que suas tinha a minha qualidades. cara também. Olha aí. Eu acho isso Sim. marcou algo simples, Simples. mas que fica na cabeça. Mas eu quis também executar. Uhum, Porque foi o que eu falei, eu não quero ficar aqui me vendendo. Eu quero mostrar o que eu faço. uhum, A melhor maneira de mostrar o que eu faço é a prática. Se eu pudesse sentar com cada um aqui em 3 minutos, entendeu? uhum, Ouvir, não sei o quê, eu vou dar a dica o tempo todo. Isso, inclusive, saiu numa mentoria que eu fiz. Na primeira mentoria, teve uma pergunta que eu nunca vou esquecer, que foi... Era uma mentoria coletiva, com vários profissionais de várias áreas criativas. E eles perguntaram, se você pudesse fazer uma coisa todo dia, dinheiro não fosse o problema, o que que você faria? Eram 10 pessoas na turma. Metade falou viajar. Aí eu já fiquei assim, escapismo, cuidado, vai falar com o seu terapeuta. uhum. Porque você viajar o tempo todo, É. não é possível. Você tá Uhum, escapando de alguma coisa. Então uhum, vai resolver na terapia. É, e eu falei, eu gostaria de almoçar com alguém todo dia. Porque eu adoro trocar ideias. E eu brinco até, isso virou até um produto meu, que é o almoço de primeira, que é uma consultoria express ó, de 3 horas. Que eu levo alguém pra almoçar, a pessoa paga, obviamente, né? uhum. Consultoria. A gente vai almoçar e a gente vai trocar ideia. Olha só. Que aí eu percebi que eu consigo desenhar essas boas. E as pessoas sempre saíam dos almoços que a gente tinha meio que assim, nossa, o que você falou? Eu não tava olhando. Eu falei, tem que começar a cobrar esse negócio. Não dá pra fazer mais assim de graça, não. Entendeu? Entendi. E a outra pergunta, depois, na segunda mentoria que eu fiz, que foi do mesmo profissional, foi uma turma mais avançada, é, foi de eu levantar pessoas, que aí era a pergunta que você fez, quando é que Uhum, surgiu isso? Eu não imaginava que vinha isso. E aí, eu mesmo com essa entrega toda em casamento que eu tinha, com essa entrega toda em evento, que me dá um prazer enorme, não vou mentir. uhum, Mas quando eu vejo alguém brilhando na carreira e na estratégia que eu construí, hum. nossa, isso é muito maior. Caramba. E aí eu falei, caraca, esses anos todos eu achei um propósito com 12 anos empreendendo. Eu fazia isso de outras formas sem perceber. Vários amigos meus, pessoas ao meu redor, eu guiei e dei ferramentas pra pessoa falar assim: vai fazer isso aqui nesse lugar. Se muda e vai ganhar dinheiro nesse lugar, que lá você tem um vínculo, não sei o quê. E as pessoas fizeram essas mudanças e deram certo, entendeu? Eu não sei explicar o que que é. É uma forma. Você falou da ótica e tal. É realmente isso que eu sinto mesmo, assim. É como se fosse. Como se eu botasse na cabeça da pessoa, assim, eu botasse o óculos e eu falei, cara, olha pra cá. Você tá olhando pra lá. Tipo, Uhum, o caminho é esse, o realmente. caminho é esse. Então, às vezes, assim, eu percebo que eu tenho realmente essa facilidade de extrair e de falar, tá, reposiciona isso aqui, arruma isso aqui e vamos implementar pra você chegar nesse lugar. Sensacional. Cara, eu vou refletir, porque é o seguinte, agora a gente traz essas ideias, né, pra fora, e acho que a partir desse vídeo, dessa conversa que a gente tá tendo aqui agora, esse momento de troca de ideias e reflexões, eu vou começar a sempre prestar bastante atenção nas conversas de pessoas que têm coisas a falar. Sim. Claro que tem pessoas que não têm Nem deveriam estar roteiro, falando. nem deveriam. É. Mas quando A tem grande pessoas, maioria. a grande maioria, mas quando tem pessoas que têm coisas a falar como você, que a gente Obrigado. trocou ideia aqui agora, eu vou querer reassistir esse vídeo para prestar atenção em alguns momentos que foram fluindo. Ah, eu tenho certeza que eu dei 900 insights aqui. Com É certeza, exatamente o que eu com faço. Eu não certeza. consigo guardar nada. E sabe o que eu acho engraçado? Eu lembro que minha mãe, meu pai sempre falavam assim: você fala demais. Uhum, Você dá as ideias de graça. Você tem que parar disso. Você é uma pessoa muito criativa, as pessoas te usam e tal. E eu sempre fiquei um pouco incomodado com isso. No momento eu dei uma parada, porque, né, a gente ouve nossos pais, por mais que não concorde em muitos momentos, mas uhum, algumas coisas eu falava, de repente, isso realmente eu tô sendo burro, né? E depois, quando mudou, tive nessa chave toda da pandemia e tudo mais, e as coisas voltaram e tal, eu olhei e falei, não, mas isso sou eu, entendeu? Eu gosto de compartilhar, eu gosto de bravar, eu gosto de estar com pessoas e contar a história, e, uhum. tipo, compartilhar insights, ideias, e fazer a pessoa enxergar. Se ela não perceber valor nisso, o problema é dela. É, Ou se ela se ela achar que ela tá, né, me usurpando ali, levando uma vantagem, não vou contratar o Rodrigo porque ele tá dando essa ideia de graça. Amor, se eu dei de graça essa ideia, imagina o que eu faço você me pagando. que isso. E é com isso que eu te pergunto agora, para finalizar, aonde que as pessoas podem te achar? Ah, sim, boa, né? Rodrigo Barbosa Santiago, meu arroba, meu Instagram, né? Meu site é o mesmo nome e também o LinkedIn também. Então, estou à disposição. E muito obrigado pelo convite. Eu amo fonte. Quero mais estar aqui, assim. Tô todo dia aqui que eu puder. E obrigado, Rodrigo, obrigado a vocês que estão aí assistindo.
Obrigado por ter deixado a sua marca pessoal aqui no Fonte. É isso, Mais muitos um rastros. muito bom, mais um podcast. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe os Fontes nas redes sociais.